Olá, Libriano! Seja muito bem-vindo. Você que é Libriano ou se você tem ascendente em Libra, essa previsão também é para você. Estou aqui para fazer a previsão do eclipse solar que ocorre agora dia 21 de setembro, a exatos 29 graus do signo de Virgem, tá? Acabamos de passar por um eclipse lunar total, foi dia 7 de setembro. Inclusive, se você ainda não assistiu esse vídeo, assista, vai ser importante. É um eclipse que está reverberando aí, tá? Ainda, ele tá ainda vibrante aqui, né? Mas, diferente do eclipse solar, que é o que eu vou trabalhar hoje com vocês, é um eclipse que ele ainda se desdobra por 90 dias, tá? Então, a partir do dia 21, que é a data do eclipse, 21 de setembro, você conta mais 90 dias, ele está se desenvolvendo, ele está se desconstruindo. Isso é bom, por isso que, inclusive, é o eclipse que eu trabalho em atendimento, porque aí dá para você mexer nesse eclipse, olhar para o eclipse, criar movimentos em cima do eclipse, porque o assunto vai ali se desdobrando, se desconstruindo, então você tem como ainda olhar para ele, desenvolvê-lo, enfim, tá? Essa é a diferença de um eclipse para o outro. E se você gosta de astrologia, já está aqui no canal há bastante tempo. E eu sei que tem muitos que já se inscreveram, mas tem alguns que vêm aqui, assiste e ainda não se inscreveu. Então eu já peço por gentileza, se inscreva no canal, tá bom? Curta o canal. Agora, você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, tá? Espero que você goste da minha maneira de trabalhar a astrologia. Se você curtiu, curta e se inscreva. Então vamos lá, Libriano, vamos entender esse eclipse, que é um eclipse que eu tenho aqui, nossa. Senta que lá vem a história. Senta que lá vem a história. Esse eclipse, ele ocorre numa área da tua vida subjetiva, nada palpável, tá? Que é um local que mexe com o espiritual. Então, eu já vou dizer aqui para você que já dia 21 de setembro, tome um banho energético, entra em processo de se aprofundar, de olhar um pouco para dentro, de mergulhar nos seus medos, nas suas aflições, naquilo que é mais aterrorizante para você. É um eclipse, e você já entendeu que esse eclipse ele ainda vai se desdobrar até o final do ano, em que o convite é que você fique mais quietinho. É um convite para que você não fale tanto, não se exponha tanto, não expor a sua vida, não ser mais discreto e promover limpezas espirituais. Que é uma limpeza espiritual simples? Oração. Faça oração todos os dias. Você pode fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria. Tem outras orações, aquela oração que você fala, nossa, eu amo essa oração. Então, tenha o hábito de orar. Isso até o final do ano. O certo seria a gente orar todo dia, né, pessoal? Se a gente conseguisse entender o que é o sono, você vai dormir, teu corpo entra em relaxamento e tua alma, ela se desacopla do corpo, que é espírito, né? O pessoal fala espírito, e ele vai estudar, ou vai trabalhar, ou vai ficar pairando ali no quarto, sei lá. Então, quando a gente faz uma oração, a gente está ajudando
a centrar, né? Então, orar para que durante o nosso sono seja guardado e que a gente consiga ir para alguma colônia, estudar, trabalhar. Eu sei que para alguns isso é uma grande viagem na maionese. Se para você é uma grande viagem na maionese, tá tudo certo. Cada um tem a sua maneira de ver a vida, tem a sua maneira de entender a vida e meditar sobre a vida, tá bom? Não vou entrar aqui para dizer, ai, você tem que. Não, você acredita no que você quiser. Mas este setor que está sendo mexido pelo eclipse, ele é o setor do autoconhecimento, das terapias, das atividades espirituais, das iniciações espirituais. Então, para os nativos de Libra que já estão mais despertos, provavelmente você vai ali passar por uma iniciação, de repente, vou passar por um procedimento de hipnose, ou vou passar com astrólogo, numerólogo, tarólogo, vou de repente começar uma psicoterapia, vou olhar um pouco mais para mim, vou, né? Então, ok. Para outros, pode haver até, a depender do seu estado de consciência, até uma abertura mediúnica. Pode ser que você vai ter sonhos premonitórios, a sua intuição fica mais forte, mais expandida, né? De repente, nossa, estou começando a enxergar o aura das pessoas, estou vendo coisas. Pode ser. Tudo é um estado de consciência. Este céu é um céu de desconstrução e abertura de caminhos. Então, é um eclipse que está mais favorecendo a evolução do que processos de complicações aqui. Mas tudo acontece a partir da nossa frequência de autoconhecimento. Aliás, do seu estado de consciência. Por isso que para alguns, se você não pratica nada, de repente pode ser começar a fazer oração. Ou se você não faz nada, de repente vem uma dor emocional muito profunda que você vai ter que procurar uma psicoterapia. Ou começa a passar por tormentos psicológicos para você ter que procurar luz no centro espírita ou qualquer outro templo de umbanda, seja ele qual for. Ou de repente vai na igreja, pede para o padre, enfim, não importa a forma. O que importa é a experiência, é você se desconstruir internamente, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é que é um eclipse em que você vai ter que olhar para dentro. É um eclipse que você vai ter que buscar autoconhecimento, você vai ter que buscar a tua força interior. Você vai ter que realmente identificar coisas que estão no seu mais íntimo sentimento. Por isso que aqui essa casa, ela fala dos medos, ela fala das aflições. E aqui nós temos um conflito. Vamos lá, vamos falar desse conflito aqui. O que acontece, Libra? Saturno e Netuno em conjunção, em movimento retrógrado, os dois estão voltando para Peixe. Saturno já voltou, Netuno está prestes a fazer isso. Então, primeiro que isso vem mexendo com o seu trabalho. Muitos librianos aqui tiveram algum problema no seu trabalho. Que tipo de problema? Desânimo, não conseguiu ser produtivo o suficiente, pode ter passado por rasteiras no trabalho, né? Pode ter passado por situações que não foram tão boas, né? Para outros, isso aqui pode ser só um processo de desânimo, estagnação. Eu tô sem ânimo para trabalhar, não tenho ânimo para produzir nada. E para um terceiro grupo, isso aqui pode ser inclusive um problema de saúde, tá? Às vezes, uma questão de saúde prejudicou a sua produtividade, tá? Bom, independente se é saúde, se é trabalho, no sentido desânimo, falta de energia, ou rasteiras no trabalho, confusões e mentiras no trabalho, dependências também emocionais que moviam teu trabalho, o eclipse ele está ajudando você a identificar esse medo ou a identificar esta expectativa
ou esta dependência emocional para, por exemplo, falar, nossa, a minha saúde, ela foi mexida porque eu fiquei abalado emocionalmente com uma situação. Então eu preciso cuidar desse sentimento aqui. Por exemplo, eu tenho um sentimento de muita mágoa, eu tenho um sentimento de arrependimento por não ter feito coisas que eu deveria ter feito antes e não fiz. Ou eu tenho, assim, eu me sinto assim muito inferiorizado, excluído, rejeitado. Tudo isso é Netuno, tá? Então, esse sentimento me levou a ter um problema de saúde. Entendeu? Então é um eclipse que está falando para você olhar para isso, porque é momento de cuidar dessa saúde, mas não cuidar dos sintomas, cuidar da causa. Porque a casa 12, que é esse setor, ela é o setor da profundidade. Não tem como fugir aqui, não dá pra gente camuflar as coisas, entendeu? Então é o momento de olhar para dentro para buscar essa cura genuína. É uma cura genuína. Agora, vamos falar de outra, né? Vamos supor que aqui, de repente, você não conseguiu trabalhar, você não conseguiu produzir. Então, por quê? Por que do desânimo? Porque aí você vai falar assim, poxa, o desânimo é porque eu tô trabalhando com algo que eu não gosto, por exemplo, né? Ou porque, de repente, eu recebi alguns ataques espirituais. Isso, infelizmente, pode acontecer nessa configuração. Eu recebi muitas coisas aqui que me deixou muito desanimado, mexeu com a minha saúde, mexeu com tudo, eu não consegui nem produzir. Para outros, isso aqui pode ser porque você passou por rasteiras no trabalho, mas por quê? Porque você acreditou em pessoas, porque você criou expectativas, ou porque, entendeu? Então, Libra, esse eclipse, ele fala muito sobre você ter que parar para identificar o que é que está acontecendo com a sua vida. É aquela parada necessária. Eu falo que esse setor é aquele setor que se a gente pudesse, sabe, ter aquele período sabático, que o pessoal chama, eu vou pegar um período sabático, acho tão chique isso. Vou pegar um período sabático, ficar um ano sem trabalhar, né? Pensou, gente, se eu pego um período sabático de um ano sem trabalhar, não consigo. Não consigo mesmo. Mas tem gente que faz isso, né? Aí às vezes entra uma grana, eu vou pegar um período sabático, vou dar uma pausa. Seria o ideal. Essa é a verdade. Seria o ideal, seria que você até o final do ano você desse uma pausa na tua vida, você fizesse uma grande revisão interna e falasse assim, quer saber, isso aqui eu não quero mais, eu quero, sabe quando é trabalhar o espírito, é trabalhar o autoconhecimento, é passar por alguns procedimentos de iniciação. Para alguns, como eu te disse, pode ser um processo de iniciação, tá? Agora, a boa notícia é que tudo isso que estava estagnando a tua produtividade, estagnando a tua saúde, às vezes a gente vai, corre, vai no médico, faz exame, faz tratamento e não dá certo aquele tratamento, aí vem uma rasteira, vem uma onda ali, leva tudo, né? Aí você recomeça de novo. Se você está passando por isso, saiba você que agora a coisa é séria. Antes você tinha ainda muita coisa para viver, agora é o fim disso tudo. Agora esse portal, vamos dizer assim, é um portal falando assim, Libra, agora a coisa é séria, você tem que olhar para a tua saúde, você tem que olhar para o teu trabalho, você tem que olhar para aquilo que te faz feliz, mas agora qual que é a prioridade? A pausa. A pausa, a discrição, o trabalho emocional barra psicológico, o trabalho espiritual barra energético. Por isso, tomar banhos, fazer orações, cuidar da alma, cuidar do espírito, se proteger energeticamente, porque nós estamos no planeta Terra e aqui tem energia em cada cantinho da sua casa. Já tem uma energia, imagina quando você anda na rua, né? Então, é um eclipse que te ajuda, tá? A fazer esses movimentos internos para você se libertar de uma condição de aprisionamento. Então você estava aqui aprisionado, esta é a grande realidade.
né? Você estava aprisionado numa realidade ou numa situação que não adianta você correr para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para diagonal, não adianta. Cai no mesmo lugar. É um grande labirinto. E esse labirinto é como se aqui nesse eclipse você tivesse uma porta se abrindo, uma porta que sempre esteve ali, mas você não enxergava aquela porta. Era uma cegueira. E agora você sai dali e fala, quer saber? Agora eu vou viver a minha vida. Então, pode ser que muitas pessoas até o final do ano não reconheçam muito os librianos, tá? Porque os librianos vão estar ali meio que num processo no mundo deles. E é necessário isso, porque libriano no negativo, ele quer agradar, ele quer ser o legal com todo mundo, ele não quer criar confronto com ninguém, e aí vai entrando em situações complexas. Então, libriano, pegue esse período para olhar para a tua alma, cuidar do autoconhecimento. Se você conseguir fazer um processo sabático, faça uma pausa, ou se você não conseguir, pelo menos pegue esse período para fazer alguns procedimentos espirituais. Uma apometria, de vez em quando, vai tomar uns passes, vai fazer um descarrego, vai tomar uns banhos, fazer uma oração, fazer um processo de radiestesia, o que você gostar, como que fala, constelação familiar, o que você gosta, o que você se identifica, faça. Se você já está marcado para fazer algum procedimento de iniciação, faça. Se você já está marcado uma ayahuasca, vai. Já está marcado, vai. Porque tudo isso, de alguma forma, vai abrir o teu campo e vai trazer curas muito importantes na sua vida, aqui na sua jornada na Terra. Vai libertar a tua alma de uma prisão, tá? Em que o teu trabalho, em que a sua produtividade, em que você vai e não dá em nada. E aí nós temos aqui Marte quadrado a Plutão, Vênus quadrado a Urano. Isso aqui tudo envolve, Libra, se afastar de pessoas. É isso. Essas quadraturas estão falando que você está, assim, realmente rompendo com algumas relações. Para alguns nativos, isso é o casamento ou uma sociedade. Aqui nós temos uma pessoa específica sendo cortada da tua vida, tá? Você não vai querer mais ter relacionamento com essa pessoa. Você não vai mais querer... É como se aqui libriano é expectativa zero, acabou, ponto final. Né? E essa expectativa zero é o que vai ser maravilhoso para você. Porque criar expectativa com outro ser humano é uma bobagem, né? Porque as pessoas mudam, elas querem outras coisas. Então você precisava chegar onde você chegou hoje, que é colocar uma barreira para se proteger e também colocar um ponto final, tá? É essa a previsão desse eclipse. Então, espero que eu tenha te ajudado. Faça aí todos os movimentos com bastante consciência e sabedoria. E em breve estou aqui com mais previsões para você, Libra. Até mais!